que acontece quando um homem bom é colocado em um mundo corrupto, egoísta e cruel? Ele é celebrado? Reconhecido? Ou é tratado como um ingênuo, um tolo, um idiota? Se você já se sentiu deslocado por tentar agir com bondade, se já foi ridicularizado por escolher o caminho certo, talvez Dostoiévski tenha uma mensagem para você. Hoje vamos mergulhar em O Idiota e entender por que a bondade genuína pode ser um fardo e por que, mesmo assim, você deve carregá-lo. O Idiota é um dos romances mais complexos de Dostoiévski. Publicado em 1869, ele conta da história do príncipe Mishkin, um homem de alma pura e coração nobre que retorna à Rússia após anos em tratamento para epilepsia na Suíça. Ele não é um tolo no sentido comum da palavra. Ele é chamado de idiota porque sua bondade e sinceridade parecem incompatíveis com um mundo movido por interesses e manipulações. Mishkin é uma figura profundamente cristã, quase como um Cristo reimaginado na Rússia do século XIX. Ele acredita na compaixão, na empatia e na redenção, e por isso é explorado, ridicularizado e, no fim, tragicamente derrotado. Mas por que isso acontece? Há espaço para a verdadeira bondade em um mundo que funciona à base de estratégias, influência e poder? E se não há espaço, significa que devemos abandonar essa bondade? Dostoiévski nos faz essas perguntas brutalmente, sem fornecer respostas simples. É exatamente isso que torna O Idiota uma obra-prima da literatura mundial. O autor nos faz olhar para dentro de nós mesmos e questionar. Como reagimos quando nos deparamos com alguém que é puro? Sentimos admiração ou desprezo? Respeitamos essa pessoa ou nos incomodamos com ela? A grande questão que O Idiota levanta é se a bondade extrema é viável no mundo real. Mishkin tenta agir com integridade, mas é constantemente esmagado pelas forças que governam a sociedade, a ganância, a vaidade, o desejo. Ele não joga o jogo social, não manipula, não mente, não finge. Por isso, mesmo sendo o mais nobre dos personagens, ele é considerado um fracassado. Mishkin se apaixona por duas mulheres, Aglaya, uma jovem aristocrática que o admira, mas não o compreende, e Nastassia Filipovna, uma mulher marcada pelo sofrimento, que o vê como um anjo, mas ao mesmo tempo despreza sua bondade. Ambas representam as tensões entre pureza e corrupção, entre idealismo e realidade brutal. A tragédia de Mishkin é que sua pureza provoca desconforto nos outros. Por que isso acontece? O que há na bondade que incomoda tanto as pessoas? Se a virtude é tão bela e desejável, por que aqueles que vivem com integridade são tão frequentemente ridicularizados? Por que a sociedade admira a esperteza, a astúcia, a malícia, mas rejeita a ingenuidade da verdadeira bondade? Dostoiévski apresenta um dilema moral profundo. A bondade radical de Mishkin não é apenas uma característica de sua personalidade, é um teste para todos ao seu redor. Cada personagem que interage com ele precisa decidir se o vê como exemplo ou como um tolo que não compreende a realidade. Isso também acontece em nosso mundo. Pense em figuras históricas que viveram com integridade absoluta, pessoas que escolheram perdoar quando todos exigiam vingança, que decidiram estender a mão quando o ódio era a resposta esperada. Essas pessoas foram vistas como visionárias, mas também perseguidas, rejeitadas e frequentemente assassinadas. Cristo, Gandhi,
Martin Luther King Jr. Todos eles, de alguma forma, foram idiotas aos olhos do mundo. Isso significa que devemos parar de ser bons? Ou devemos aprender a carregar esse fardo com consciência e força? A sociedade não perdoa aqueles que expõem suas falhas sem dizer uma palavra. A simples existência de uma pessoa bondosa serve como espelho que reflete a podridão ao redor. Quem construiu sua vida sobre falsidade se sente ameaçado por quem escolhe ser autêntico. Quem se acostumou à mediocridade sente raiva de quem se esforça para ser melhor. Dostoiévski, ao criar Mishkin, não está apenas contando uma história trágica, está nos forçando a refletir sobre os valores da nossa sociedade. O que realmente admiramos nas pessoas? O que respeitamos? Por que esperteza e malícia são frequentemente vistas como sinais de inteligência, enquanto a bondade é vista como fraqueza? Mishkin, apesar de sua bondade, não é admirado. Ele é ridicularizado, usado, descartado. Dostoiévski nos obriga a olhar para nós mesmos e questionar: será que também desprezamos a pureza porque ela nos lembra nossas falhas? Será que rejeitamos aqueles que são bons porque, no fundo, sabemos que nunca poderíamos ser como eles? Essa questão transcende a literatura. Pense na última vez que viu alguém sendo honesto e sincero em um ambiente competitivo. Essa pessoa foi valorizada ou foi tratada como ingênua? Se ser bom tem um preço tão alto, vale a pena pagar? Vale a pena ser humilhado, ridicularizado, rejeitado? A resposta de Dostoiévski parece ser sim, mas com uma condição: a bondade precisa vir acompanhada da sabedoria. Ser bom não significa ser ingênuo, não significa aceitar abusos, não significa permitir que outros te destruam. A verdadeira bondade, que transforma o mundo, é aquela que sabe quando e como agir. É aquela que sabe se proteger sem se corromper. A bondade cega pode ser destrutiva, mas a bondade aliada ao discernimento é inquebrantável. Quem é puro e sábio não se deixa manipular, não se deixa enganar. Continua íntegro, mas não se torna presa fácil. Então, Deus te chamou para ser um idiota? Se idiota significa alguém que ama sem segundas intenções, que age com honestidade mesmo quando ninguém olha, que vive de forma autêntica em um mundo de máscaras, talvez a resposta seja sim. Mas lembre-se, até Jesus sabia quando calar e quando agir. A bondade verdadeira não é rendição, é batalha diária. No fim, Dostoiévski propõe que carreguemos a bondade com sabedoria e coragem. Mesmo em um mundo hostil, nossa integridade pode inspirar mudança, mesmo que lentamente. Afinal, se desistirmos da bondade, o que resta? Um mundo onde prevalece apenas a malícia, a ganância, a mentira? Talvez a verdadeira mensagem de O Idiota seja que, apesar do sofrimento que possa acompanhar a bondade genuína, ela permanece indispensável, porque é através da bondade consciente, aquela que sabe resistir sem se perder, que a humanidade mantém viva a esperança. Se esse vídeo te fez pensar, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Você acha que ainda existe espaço para a bondade genuína em nosso mundo atual?